Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Hoje eu estou com um vídeo diferente do que comumente eu coloco aqui toda semana, mas é bom estar com você nesse encontro virtual, onde falamos de teologia, Bíblia, arqueologia e assuntos que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus. Hoje eu estou com um grupo aqui em Jerusalém, acho que vou mostrá-los aqui, olha, tá bom? Vamos dar uma cena aí pro pessoal do Rodrigo Silva Arqueologia. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Todo esse pessoal que vocês estão vendo aqui tiveram uma experiência maravilhosa nessa manhã, porque eles vieram comigo aqui, junto com também o pastor Luiz Saião, que está conosco, da Igreja Batista, e todos aqui vieram para participar do Sifting Project. O que é o Sifting Project? Vou resumir para vocês em um minuto. Você sabe que um dos lugares que o arqueólogo que trabalha com arqueologia bíblica mais gostaria de escavar, mas é proibido, é justamente o Templo Monte em Jerusalém. O Templo Monte é onde está aquela cúpula dourada que vocês já viram, sabe? Quando você vê uma fotografia de Jerusalém que mostra os muros da cidade antiga e lá em cima aquela cúpula de cor dourada, pois é, ali ficava no passado o Templo de Salomão e o templo que Jesus conheceu, que nós chamamos em arqueologia de Segundo Templo. Agora, nós não podemos escavar ali, porque essa cúpula dourada é um santuário muçulmano e junto dela você tem a mesquita de Al-Aqsa. Então as autoridades muçulmanas que controlam aquele setor ali não permitem escavação. Só que no ano 1999, os próprios administradores do Domo da Rocha ali, daquela esplanada, começaram a fazer uma obra ilegal, sem autorização da Prefeitura de Jerusalém, para ampliar a área para que outros muçulmanos pudessem vir adorar ali em Al-Aqsa. E tiraram centenas de caminhões de detrito daquela região. E jogaram todo esse detrito num outro lugar aqui no subúrbio de Jerusalém. Até que um aluno do professor Gabriel Barkay, que é professor de arqueologia na Universidade Hebraica de Montes Copos, falou: professor, eles estão tirando terra do Templo Monte e jogando ali. O professor pensou, isso pode ser valioso, e quando viram ali, gente, eles ficaram fascinados. Era terra que poderia contar a história de Jerusalém. Mas como é que a gente pode trabalhar, escavar aquilo ali? Bagunçaram todos os artefatos arqueológicos, todos os extratos de escavação. Eu já expliquei em outras oportunidades que a arqueologia é como se fosse um bolo de aniversário. Você tem camadas e camadas de sobreposição de construções. O que está embaixo é mais antigo, o que está na superfície é mais novo. Como um bolo de aniversário, você tem ali as várias camadas. Agora imagina que tudo isso foi misturado. Então o professor Gabriel Barkay, junto com outros arqueólogos, desenvolveram um novo método de exploração arqueológica, que é a partir do peneiramento de todo esse material que viesse do Templo Monte. E agora, mais de 200 mil pessoas já tiveram a oportunidade de ter, pelo menos em algumas horas, uma experiência arqueológica como o grupo que está aqui comigo. E eu quero partilhar um pouquinho com vocês o que o nosso grupo achou numa manhã. Preste atenção. Vamos começar por essas cerâmicas aqui. Você vê que essa cerâmica, para você, pode não dizer nada, pode até parecer um pedaço de pedra, mas eu sei que é uma cerâmica. Pelo formato dela, o entorno, o tipo de barro que tem dentro, eu posso seguramente falar que essa cerâmica é do período do primeiro templo, algo em torno de 800 anos antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como nós falamos. Por que a gente sabe disso sem nenhuma análise de laboratório? É simples. Se você gosta muito de carro, você olha para um Chevrolet e fala, esse aqui é um Chevrolet 1967, ou um Volkswagen dos anos 70. Como você sabe que aquele Volkswagen é do ano 70? Pelo formato do carro, pelo tipo de motor, não é assim? Nós aplicamos a mesma técnica nas cerâmicas, chamamos isso de tipologia. Então, por essa técnica, eu posso dizer que isso aqui é de 800 anos antes de Cristo. E ali naquele peneiramento, fomos encontrando ainda outros tipos de cerâmica, como este que tem essas linhas aqui, estão vendo? Essas linhas são muito importantes para nos ajudar a datar essas cerâmicas. Bom, entre essa cerâmica mais antiga e essa aqui, entre essas, já haviam se passado em torno de pelo menos 500 anos, porque isso aqui é de 800 a.C., isso aqui é depois do cativeiro da Babilônia. Quando nós vamos andando na linha do tempo, nós vamos encontrando outros tipos de cerâmica que me ajudam a contar a história de Jerusalém. Olha essa aqui, por exemplo. Ela é mais grossa, tá vendo? Sabe o que é isso aqui? É o que nós chamamos em arqueologia de tégula. O que é a tégula? É um telhado. Como é que eu sei que isso aqui não é um vaso, não é um pote?
porque ela não tem aquele formato curvilíneo que você está acostumado. Quando os romanos, sob a guia de Vespasiano, vieram destruir Jerusalém, eles cercaram a cidade. Só que no ano 68 depois de Cristo, Nero morreu e Vespasiano voltou para Roma para assumir como imperador do Império Romano, ou seja, o imperador que controlaria todo o império. E ele deixou em seu lugar o seu filho Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. E os romanos, ao destruírem o templo, ficaram ocupando a cidade para que os judeus não voltassem a habitar nela. Então fizeram casas, e nessas casas eles colocaram telhas romanas. Então isso aqui é do período da destruição de Jerusalém. Quando nós vamos andando, vem o período que chamamos de bizantino, que é quando Constantino assume o poder. Esse tipo de cerâmica, que tem outro tipo de contorno, aqui vocês estão vendo, ela já é mais ondulada. Isso aqui é do 4º século depois de Cristo em diante. É o período que chamamos bizantino. Só que esse império bizantino foi atacado pelos persas. Os persas vieram, dominaram o Império Bizantino, inclusive a cidade de Jerusalém, e produziram esse tipo de cerâmica aqui, olha, tá bem? Isso aqui já é de cerca de 690 depois de Cristo. Aí começa a era muçulmana, vem os islâmicos. O período muçulmano, eles já fazem toda uma cerâmica em forma de louça detalhada, vocês estão vendo aqui, olha, mais desenhada, essa coloração mais verde. Isso aqui é o período da dominação islâmica sobre Jerusalém. Finalmente vem o período mameluco. O período mameluco foi o último período de dominação de Jerusalém antes da chegada do império que ficou mais tempo aqui, os otomanos. Os otomanos vieram da atual Turquia e eles produziram esta cerâmica mais escura que vocês estão vendo aqui. Os otomanos chegaram em Jerusalém em 1517 da nossa era, um pouco depois do descobrimento do Brasil. E aí nós temos desde o período otomano até o período moderno, da ocupação dos britânicos aqui sobre Jerusalém. Olha bem, desde aqui até aqui eu tenho cerca de 3.000 anos de história contados apenas nesses fragmentos de cerâmica. Você está percebendo que a arqueologia trabalha com fragmentos de história que nos ajudam a contar um passado maior? Agora, não apenas na cronologia, também no dia a dia. Olha esse pedaço aqui de mármore. Aliás, um segredinho. Tem 2 peças aqui que fui eu que encontrei, tá bom? Vou contar, né? Dá o crédito. Esse pedaço de mármore que você está vendo aqui, ele fazia parte do piso do templo de Jerusalém. Então, vários peregrinos que vieram de várias partes adorar em Jerusalém, nos tempos de Jesus, pisaram exatamente nesse mármore aqui. Esse mármore era importado, sobretudo, da região da Grécia e também da atual Turquia. E além desse mármore aqui, nós temos um outro pedaço também escuro, aqui que você pode ver. Esse tipo de pedra mais escuro aqui, na verdade é um betume, um asfalto, que Herodes trazia. Tem alguém com uma tosse bem forte aí, tá bom? Mas vai servir como se diz assim, música clássica para nós. Vamos aproveitar aqui também, tá bom? Bom, esse pedaço de betume ou de asfalto, Herodes trazia da região do Mar Morto. Então ele pegava esse asfalto, ou betume, fazia uma composição com o mármore e eles eram os azulejos que faziam parte do chão. Esses 2 cavaleiros juntos aqui foram um piso onde pessoas da época de Jesus andavam enquanto o templo ainda estava funcionando. Agora, se de imaginar se trata, por que eu não posso pensar na possibilidade que o próprio Jesus e seus apóstolos pisaram nesse mármore aqui que compunha o chão do templo de Jerusalém? Nós temos descrições arquitetônicas de como seria o templo dadas por Flávio Joséfo, que viveu no 1º século e acompanhou pessoalmente a destruição do templo. E os achados arqueológicos nos ajudam a confirmar parte daquilo que ele descreveu. Mais alguma curiosidade para vocês. Estão vendo esse pedacinho aqui, olha? Isso aqui não é metal, esse pedaço aqui não é cerâmica, isso aqui também não é madeira, é osso. Isso aqui é um osso, um dente, um molar, tá certo? De um bezerro. E vocês sabem que bezerros, carneiros eram oferecidos em sacrifício no templo. E muitos pedaços de ossos que nós encontramos aqui eram desses animais que faziam parte do ritual do santuário. E o que me chama mais atenção, que além de ossos como estes que nós encontramos, dentes, pedaços de costela,
Alguns outros tipos de ossos estão com essa cor mais escura, olha aqui, porque foram queimados. Então, certamente, esse osso queimado aqui foi de algum animal que foi sacrificado no templo de Jerusalém. E esses sacrifícios lembravam justamente o sacrifício de Jesus. E você sabe que durante algumas festas religiosas sagradas, como a Pessah, a Páscoa, as famílias também participavam comendo do cordeiro pascal que era sacrificado. O animal, o dono desse osso aqui, o animal foi sacrificado no templo de Jerusalém. E finalmente, uma outra peça que eu também encontrei, um prego romano, que nós sabemos que é um prego romano, porque a parte, o corpo dele aqui, ela é mais quadrada e a cabeça é mais arredondada. Normalmente os pregos de crucifixão também tinham esse formato, tá bem? Esse formato, um prego romano. Então são fragmentos de artefatos que nos ajudam a contar a história da Bíblia Sagrada. Então, você gostou dessa experiência? Gostou de saber um pouco mais sobre isso? Então agradeço a todos que estão aqui comigo, que esperaram pacientemente eu gravar esse vídeo para vocês. Agradeço ao pastor Luiz Saião e toda a equipe também que me permitiu passar esses dias com eles. Agradeço ao Sifting Project e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bem? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.